O presente texto a ser analisado é a contratualização do processo e os chamados negócios jurídicos processuais, de autoria de Leonardo Greco, publicado em agosto de 2016. O texto versa sobre a flexibilização procedimental, que trata o artigo 190 CPC de possibilitar às partes uma maior autonomia em ajustarem o procedimento adequado às particularidades do caso concreto, gerando um negócio jurídico processual válido. E Leonardo Greco possui uma visão extremamente crítica desse negócio jurídico processual, porque ele entende que o negócio jurídico é pautado em liberdade contratual e autonomia da vontade, que são valores incompatíveis com a função pública, garantista e distributiva do processo civil. Ou seja, no negócio jurídico processual, dado ao poder de convencionar das partes, pode ser sim que ocorra a diminuição dos poderes do juiz, no sentido de que o magistrado acaba tendo seu papel de parte contratual afastado do processo, afastando também a direção e o controle do desenvolvimento desse procedimento. E o autor critica muito essa inobservância da natureza instrumental e transitória dos atos processuais que essa livre convenção entre as partes traz, como se o procedimento em si fosse quase uma insegurança jurídica. Particularmente, eu discordo firmemente dessa posição do jurista. A autocomposição é uma medida célere, repleta de liberdade que, ao meu ver, desafoga o judiciário e afasta essa ideia difundida de que processo é sinônimo de conflito e não referência de solução. E mesmo o negócio jurídico processual não estando 100% subordinado ao poder discricionário do juiz, ainda assim não posso considerar esse procedimento uma afronta ao ordenamento, justamente por possibilitar às partes, com base no Código de Processo Civil, criar um elemento jurídico válido e favorável também ao judiciário. E um exemplo extremamente proveitoso para a execução civil é a possibilidade das partes na execução judicial escolherem um leiloeiro judicial em comum acordo, como vimos nas aulas da disciplina. E eu não consigo vislumbrar esse negócio jurídico do leilão, por exemplo, tendo qualquer tipo de afronta aos poderes do juiz ou seguindo uma certa inobservância da natureza instrumental, se ainda assim está de acordo com o CPC. Acredito que diante de tantos episódios de arbitrariedade judicial que vemos no dia a dia, é proveitoso para o próprio judiciário permitir essa liberdade entre as partes de convencionarem o melhor para si dentro dos limites legais. E retomando essa crítica levantada pelo autor, em que nossos pontos de vista se convergem nessa questão, vale observar o seguinte fenômeno: o sistema multiportas e os métodos de resolução de conflitos alternativos, em que há previsão legal no artigo 515, parágrafo 2º do CPC, para conferir às decisões homologatórias de autocomposição força de título executivo judicial, inclusive sobre matérias não litigadas ou que envolvam sujeitos estranhos ao processo. E para Leonardo Greco, o acordo homologado pode conter disposições extra ou ultra petitas sem nulidade, do contrário do que aconteceria em uma sentença baseada no pedido inicial. E para o autor também, a homologação judicial não é apenas um carimbo, pressupõe um juízo de legalidade, adequação e compatibilidade com os fins do processo. E não é à toa que quando as partes convencionam coisas que alteram a própria estrutura do procedimento, por exemplo, restrição de poderes instrutórios, o juiz deve ir além do controle formal e exercer controle substancial, sob pena de invalidar a própria função pública da jurisdição. E essa constatação da necessidade de adequação aos limites legais ocorreu no recurso especial, cujo número está aqui, julgado em fevereiro de 2021, em que o STJ entendeu que no negócio jurídico processual não é possível às partes convencionar sobre ato processual regido por norma de ordem pública, cuja aplicação é obrigatória. Concordo com essa posição de que extrapolar os limites legais enfraquece o papel público da jurisdição e que aí sim faz-se necessária a intervenção do magistrado para opor a validade desse negócio jurídico processual. Dando continuidade à análise que a Vitória estava fazendo sobre esse texto de autoria do Leonardo Greco, eu queria falar um pouquinho mais sobre o artigo 190 do CPC de 2015 e esse aumento de liberdade, esse aumento de possibilidades, então, trazidas por este mesmo artigo. Essa liberdade toda é muito interessante, assim como pensa o autor do texto e também os membros do nosso grupo, porém ele há de ser limitado de algum modo. E essa limitação se encontra, em grande maioria das vezes, dentro da jurisprudência do STJ. Então, eu trouxe aqui, na verdade, um agravo interno no agravo do recurso especial 807-883, do relator Lázaro Guimarães, e ele fala muito do artigo 784, inciso 3º do CPC, dessa questão da exigência de duas testemunhas para celebração e para
para validade de negócios jurídicos, na verdade, né? A exigência de 2 testemunhas para validação de qualquer documento particular. E o entendimento atual do STJ é que, na verdade, não se necessita mais dessa assinatura prévia. Ela pode ser conseguida de forma posterior. E isso, assim, é muito em relação à boa-fé na autocomposição. Boa-fé essa que não é referenciada por Greco se tratando da autocomposição. Ele pontua que a ausência de discordância entre as partes não necessariamente iguala as posições entre elas, pois ainda há o risco de prejuízo, manipulação ou vício, mesmo que a manifestação de vontade possa ter ocorrido formalmente e de modo adequado. E, novamente, né, sendo contrária, então, à opinião do grupo de privilegiar a liberdade entre as partes, né, e de tornar as soluções possivelmente mais eficientes. O autor, o Leonardo Greco, fala muito sobre a forma, e como a forma, na verdade, ela não é meramente, ela não somente existe, né, a forma tem uma função, a forma tem várias funções, a forma é um mecanismo, então, de proteção jurídica, e isso é algo que a gente não pode esquecer em momento algum. Ao longo também da conclusão, e é algo que eu concordo muito, o autor fala que o poder, então, de dirigir um processo é indisponível e indelegável. E o que ele quer dizer muito com isso é que o artigo 190 é muito interessante, ele aumenta, então, as possibilidades, a liberdade entre as partes, porém, ele não permite a você ter poder, ter controle sobre o processo, né? Ele não retira o poder do juiz, então, e coloca para as partes sobre o processo. Ele tem uma limitação. Isso eu também acho muito importante dizer, assim, apesar, então, da minha opinião e da opinião do meu grupo, de ser muito interessante, a gente não poder, então, ficar muito preso, sempre atento, então, à forma da gente poder sair um pouco disso, às vezes, para resolver um caso em específico, é claro que sempre limitado, então, por certos termos e, nesse caso, por jurisprudência. Agora irei tratar sobre o texto intitulado As Coações Indiretas na Execução Pecuniária, de Leonardo Greco, publicado em 2018, que escolhemos por sua relevância e conexão com a matéria lecionada pelo professor. Em primeiro plano, tradicionalmente, a execução pecuniária se dá por meios subrogatórios, como a penhora e a expropriação, que independem da vontade do devedor e respeitam os direitos fundamentais. Com a ineficácia da execução clássica, surgiram outras coações, assim como a coação indireta, quais sejam medidas que pressionam psicologicamente o devedor atingindo outros bens ou direitos. Elas não podem ser confundidas com punições arbitrárias, e elas só devem ser usadas quando previstas em lei ou estritamente necessárias à efetividade da tutela. O artigo 139, inciso 5 do CPC, ampliou o poder do juiz para adotar essas medidas coercitivas, inclusive na prestação pecuniária em si. Mas, como adverte Greco, a tipicidade ela não é irrestrita, ela deve ser subsidiária e excepcional. Ou seja, o juiz ele só pode recorrer a essas medidas se os meios típicos forem ineficazes ou muito onerosos, desde que sejam proporcionais, adequadas e necessárias. Exemplos como a suspensão da CNH ou passaporte não podem virar castigos arbitrários. Precisam ter conexão direta e instrumental com a execução. Greco ainda enfatiza que as medidas elas devem guardar proporcionalidade com o valor da dívida, respeitando o princípio da menor onerosidade, conforme o caput do artigo 805 do CPC de 2015. Não se admite medidas que imponham prejuízos desproporcionais ou constrangimentos vexatórios ao executado. E a avaliação ela deve ser feita sempre no caso em concreto e nunca de forma abstrata, como reforçou o ministro Herman Benjamin no RESP, que vai ser colocado em tela. Neste ponto do texto, vai surgir uma divergência muito interessante, ao meu ver, em que o autor destaca que Eduardo Talamini sustenta que a essência da coação é impor ao devedor um sacrifício maior do que o cumprimento da obrigação, admitindo certa desproporção para garantir a efetividade. Contudo, eu discordo de Talamini, assim como o Greco não adere a este entendimento dele, e ele vai rebater dizendo que a coação ela não pode virar uma satisfação substitutiva. O objetivo da execução deve ser sempre o pagamento da dívida, e não uma punição.
Greco vai concluir dizendo que o juiz não pode ser um mero cobrador, ele tem que ser um mediador entre os valores constitucionais, aplicando as coações indiretas com prudência, proporcionalidade, devido processo legal, direito ao contraditório e respeito sempre à dignidade da pessoa humana. Em relação ao texto Coações Indiretas na Execução Pecuniária, de autoria de Leonardo Greco, publicado em 2018, acho interessante destacar o posicionamento do jurista Araquém de Assis, o qual demonstra sua preferência pela tipicidade dos meios executórios, tendo em vista que, segundo ele, a utilização dos meios atípicos requer a ponderação de valores e a estruturação de postulados normativos. E tal construção não condiz muito com a real condição de trabalho do juiz brasileiro. Seria, então, pouco condizente com as condições de trabalho do juiz. Todavia, devo mencionar que discordo da posição do jurista, tendo em vista que, de acordo com o Código Civil de 2015, em seu artigo 139, inciso 4º, foi conferido ao juiz o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, de acordo com a necessidade do caso concreto. Minha perspectiva está alinhada com o julgamento do recurso especial que colocaremos em tela, que traz que a utilização dos meios de execução indireta previsto no artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015 tem caráter subsidiário em relação à utilização dos meios típicos. Com isso, é dever do juiz observar os pressupostos necessários para a utilização dos meios atípicos, como, por exemplo, deve o juiz observar se o devedor, indícios de que se o devedor possui recursos suficientes para o cumprimento da obrigação. Além disso, observar também se foram esgotados os meios típicos de execução para satisfação do crédito. Por fim, destaco interessante posicionamento de Leonardo Greco, que traz que, por vezes, o próprio ordenamento jurídico traz limitação à efetivação da tutela específica, como, por exemplo, com o princípio da dignidade da pessoa humana do devedor, previsto no artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso 3. Nesse sentido, entendo ser dever do juiz e ser condizente com o seu trabalho, com o trabalho do juiz brasileiro, na aplicação das medidas atípicas, ponderar valores, observando princípios da razoabilidade, proporcionalidade e também o princípio da menor onerosidade do devedor, do executado, previsto no artigo 805 do CPC de 2015, trazendo que, sempre que for viável, deve escolher os meios menos gravosos para o executado. E, por fim, é importante atender ao princípio da dignidade da pessoa humana